When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS, focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Jonê, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No nosso quinto episódio temos uma convidada muito especial que o Pedro vai agora apresentar. A convidada é Raquel Vaz Pinto. A Raquel é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, da Universidade Nova de Lisboa. É a professora associada convidada na FCSH, da mesma universidade. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política entre 2012 e 2016. Foi minha presidente. A Raquel trabalha nas áreas da política externa, estratégia chinesa, liderança e estratégia em geral e sobre os Estados Unidos e o Indo-Pacífico. E é autora de vários livros e artigos sobre este tema. Foi consultora da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento nas edições de 2022 e 2023 da Transatlantic Trends, que é um inquérito internacional sobre percepções e opiniões dos americanos e dos europeus face à política internacional. É analista residente de política internacional da SIC Notícias e é uma childless cat lady. É verdade, não é? É, factualmente e assumidamente, com muito orgulho, sou mesmo uma childless cat lady. E para além de ser uma childless cat lady, em comparação comigo e com o João, tem muito mais rodagem nisto dos podcasts, porque para além de ter participado em muitos, foi inclusivamente coautora com o Pedro Vieira num projeto chamado As Amigas de Eleanor, também da FLAD, um podcast sobre histórias de mulheres extraordinárias, gravado ao vivo, diferente deste, e centrado na figura de Eleanor Roosevelt. Como é que foi essa experiência? Conta-nos lá um bocadinho sobre esse podcast. Foi uma experiência absolutamente maravilhosa, porque o Pedro e eu tivemos esta ideia, foi muito bem acolhida pela FLAD. Começámos com a Eleanor Roosevelt e depois, a cada episódio que íamos fazendo, não só a interação com o público foi mesmo algo muito recompensador, como ao mesmo tempo, às tantas tínhamos aquele dramalhão de todos os episódios, que era... Tínhamos tantas mulheres com tantas vidas extraordinárias, sobretudo aquelas não ocidentais que conheces menos, tivemos semanas de drama. Pomos esta, tiramos esta, pomos esta, tiramos esta. Andámos ali a sofrer, além do drama, a sofrer. Porque é que isto não pode durar 4 horas em vez de... Exatamente, nós também temos esse exatamente. E sobretudo porque, e uma das perguntas mais interessantes era porque é preciso que é preciso fazer um podcast sobre histórias de mulheres extraordinárias, mesmo a própria Eleanor, tu não tens consciência do trabalho dela em pleno, em 2024? E a nossa resposta foi porque em 2024 há um conjunto de partidos, de movimentos iliberais que têm muitas diferenças entre si, mas quase todos têm em comum esta ideia de entender a mulher como um ser humano de segunda categoria ou quererem, em alguns casos, reverter os direitos arduamente conquistados pelas mulheres em democracia liberal. E não gostam de childless cat ladies. E não gostam, pelos vistos, de childless cat ladies. Vamos então falar um bocadinho sobre a atualidade destas pessoas que não gostam de childless cat ladies ou de pessoas que as defendem. Pedro, queres trazer-nos o teu tema da atualidade da semana? Eu queria só trazer um facto. Isto vai um bocadinho contra a minha política de não me concentrar em sondagens concretas, porque, enfim, o retrato geral precisa de que olhemos para todas e às vezes uma sondagem em concreto pode ser enganadora e esta também pode ser, mas é uma sondagem que traz um tema muito interessante. É uma sondagem do New York Times e do Siena College, que terminou, o trabalho de campo terminou dia 6 de outubro e que foi divulgada há poucos dias, e que mostra, aliás são duas sondagens, uma junto da população hispânica e outra junto da população afro-americana, e que mostra que a vantagem de Kamala Harris junto dos hispânicos anda pelos 19 pontos
e junto dos afro-americanos por 63 pontos. São poucos pontos, se tivermos em conta o histórico das eleições americanas. Há outra pergunta muito interessante no inquérito. Junto da população hispânica, perguntaram a esses eleitores o que eles pensam sobre aquilo que Trump diz sobre os imigrantes, e a maioria responde que não sente que Trump esteja a falar deles. 61% dos que nasceram nos Estados Unidos dizem que Trump não está a falar deles, e até 51% dos que nasceram noutro país dizem o mesmo. Isto é muito interessante sobre... Já tivemos aqui uma pequena conversa sobre isto quando esteve a Mafalda, sobre como é que este tipo de discurso impacta ou não as pessoas que nós julgamos que deveriam impactar. Estes números têm que ser lidos com algum cuidado. As sondagens nas eleições anteriores subestimaram o peso do voto afro-americano. E subestimaram a percentagem que Joe Biden ia ter. Exatamente. Acabou por ter mais de 80% e as sondagens não apontavam para isso. E já nas intercalares a mesma coisa. Há muito tempo que as sondagens prometem uma despolarização racial que os eleitores teimam em não trazer. Mas este é um daqueles casos, como diria o grande João Pinto, vamos ter que esperar pelo fim do jogo. Prognósticos. Porque é muito difícil estimar com rigor estas coisas. Aliás, sobre os hispânicos, ainda hoje não se sabe exatamente como é que se dividiram. Na sondagem à boca das urnas a vantagem foi 33 pontos. Noutras estimativas também feitas com muito rigor, a vantagem deu pelos 21, 23 pontos. Portanto, vamos ter que perceber se esta despolarização racial está a acontecer ou não, mas é certamente um assunto de que se vai falar no fim do jogo. Sim, sendo que é mais ou menos improvável que, tendo em conta os dados que temos das eleições de Barack Obama, que uma candidata racializada não promova um bocadinho de motivação, pelo menos nas minorias étnicas, porque já foi o que aconteceu com Barack Obama. Mas o meu tema também é um bocadinho sobre isto, porque nos últimos dias eu acho que as pessoas estão um bocadinho aborrecidas, porque Então. a corrida está a ser muito previsível, não é? Donald Trump vai ficando progressivamente mais descontrolado. Progressivamente foi bem jogada agora, João. I will very quickly deflate. We are going to take inflation and we are going to deflate it. We are going to deflate inflation. We are going to defeat inflation. Would you rather have the black president or the white president who got 1.7 billion off the price? I think they want the white guy. So you heard his words. You heard his words coming from him. He's talking about the enemy within Pennsylvania. He's talking about the enemy within our country, Pennsylvania. He's talking about that he considers anyone who doesn't support him or who will not bend to his will an enemy of our country. Kamala Harris vai seguindo uma estratégia clara que está delineada desde o início, que é primeiro comícios, depois um media blitz de participarem. Ou seja, está tudo muito previsível. E, portanto, as pessoas, como estão aborrecidas, decidiram esta semana que o Trump vai ganhar. A semana passada ia ganhar a Kamala Harris de certeza, mas como o Pedro dizia, é importante olhar para os agregados de sondagens e a verdade é que não mudou nada. Houve uma ou outra sondagem, mas no agregado mudou o quê? 0,1? 0,2? Pois, a questão é um bocadinho essa. Há duas maneiras de olhar para isto. Se nós nos preocuparmos com casas decimais, aquilo que vemos que no último mês é que os estados em que Trump estava à frente está um bocadinho mais à frente e os estados em que Kamala estava à frente está um bocadinho menos à frente. Agora, mudança de 0,6. Pronto, agora é evidente, se nós pensarmos na maneira como as sondagens sobre ou subestimaram nas eleições anteriores, 2016, 2020 até 2022, uns ou outros, nada disto tem qualquer significado. Mas eu percebo que a falta de tendências claras num sentido ou noutro, ou até neste caso de micro-tendências no sentido favorável a Trump, gera grande nervosismo, porque pode ser injustificado, sim. Claro, a questão aqui para mim é que o pressuposto é sempre que vai correr tudo o melhor possível a Donald Trump, não é? É que as sondagens do Sunbelt em 2020 estavam certas,
ou mais ou menos certas, porque sobrevalorizaram um bocadinho o Donald Trump, e agora, como Donald Trump vai à frente, elas estão certas de certeza e Donald Trump vai ganhar os 3 estados. E as do Midwest subvalorizaram o Biden e, portanto, agora sobrevalorizaram o Biden, portanto, agora também estão a sobrevalorizar o Biden, e de certeza que estão erradas como estiveram da última vez, e o Trump vai ganhar os estados todos do Midwest. E isto, no meio de coisas que não fazem sentido nenhum, eu acho que as sondagens nos Estados Unidos estão com um problema, nós já falámos sobre isto. Não faz sentido nenhum que o Nevada, que tem muito menos população com ensino superior, dê nas sondagens com uma vantagem clara para Kamala Harris, e de repente o Arizona venha nas sondagens mais à direita do que estava em 2016 com Hillary Clinton. Não faz sentido que o Wisconsin, que tem sido sempre o estado pior para os democratas demograficamente e politicamente, venha sempre à esquerda do Michigan e da Pensilvânia, quando se há estado dos 7 que os democratas vão ganhar, pela sua demografia, é o Michigan de certeza. Portanto, ou isto vai correr tudo pessimamente e o Trump ganha os 7 estados e, portanto, não há maneira de nós dizermos, bem, estas sondagens estavam um bocadinho fora, ou, em princípio, a conclusão que temos de tirar é que falta aqui uns ajustamentos, e já de 2022 que não se fizeram. Raquel, queres comentar aqui? Quero. Bem, enfim, estar a comentar sondagens ao lado do Pedro Magalhães, confesso que é um grande risco, mas para mim eu penso que é por um lado muito difícil. Estamos a falar de facto de um país que tem 340 milhões de pessoas, que é muito heterogéneo, que tem um elemento de enorme diferença mesmo dentro dos estados, dos counties, de tudo. E também, por outro lado, esta questão dos grupos. Eu quando penso nos hispânicos, vá lá, que à partida até poderiam ser eleitores até mais republicanos, porque são geralmente, não é assim sobreposto, católicos, embora o catolicismo tenha vindo a perder muito para os evangélicos mesmo no próprio continente americano, mas depois há a questão da imigração e a forma como a imigração é tratada. E mesmo dentro dos hispânicos, talvez, ou seja, o que é que deseja um imigrante de primeira geração, o que é que deseja um imigrante de segunda geração, o que é que deseja um imigrante de terceira geração. Não sei se é assim, ou seja, mas também não sei como é que se introduz estas nuances. E como o Pedro estava a dizer, há ali até os censos admitem essa dificuldade de separar o que é um hispânico do que já é um branco. Sim, ou como é que fazes isso, e depois, qual é a tua origem? Em termos, isso de ser hispânico quer dizer o quê? Claro. Vens do México, Da Guatemala. Vens da Guatemala, vens ainda mais a sul, ou seja, Vens tudo de isso Portugal. depois também tem um contexto próprio, mas também reconheço, enfim, o Pedro sabe disso completamente a potes, eu não, mas intuitivamente há aqui, e as últimas eleições têm-nos demonstrado muito isto, ou seja, se por um lado, do ponto de vista até metodológico, é difícil fazer esta destrinça, por outro lado, também me parece que estes rótulos não sei se fazem muito sentido em termos gerais. Por causa desta... Depois, claro, tudo o que vocês falam, e muito bem, a questão da instrução, a questão de se falam inglês ou não falam inglês, e estas percepções que vocês trouxeram agora, de que Trump não está a falar para mim, está a falar para outros, não é? De outros ou e para de outros. outros, não é? Portanto, tenho muitas dúvidas sobre, mas lá está, mais uma vez, no terreno, isto deve ser muito difícil de pôr em prática. Claro. Sobre isso, só 2 sugestões para quem nos está a ouvir. No Cook Political Reports há um subsite muito interessante que se chama Swingometer, onde todos nós podemos brincar com, olhando para o possível percentagem de pessoas de diferentes grupos que votariam ou não neste ou naquele candidato, mas também com a proporção deles que irão votar. E se nós brincarmos um bocadinho com isso, o Matthew Iglesias tinha uma nota interessante no outro dia, é que mesmo quando aumentamos a proporção de hispânicos ou até de negros que votam Trump, o eleitorado branco é tão grande que basta a Kamala desempenhar um pouco melhor junto dos eleitores brancos para conseguir a vitória, enfim, dentro destes pressupostos. Sim. E de facto não há dúvida que uma das estratégias de Biden foi fortalecer o Partido Democrata junto do eleitorado branco. Esta é uma recomendação. A outra recomendação é também perceber que estas
sondagens devem ser vistas não só em agregado, mas como uma imagem em movimento, o que é que está a acontecer ao longo do tempo. E há um cientista político que podem encontrar no Twitter ou no X, como lhe quiserem chamar, chamado Matt Blackwell, que tem recolhido esta informação e que mostra que, sem dúvida, Kamala está com um desempenho, ou tem estado junto do eleitorado negro nas sondagens hispânico abaixo daquilo que porventura desejaria, mas que há um movimento de aproximação em relação ao desempenho em eleições anteriores. E, portanto, é preciso também perceber que há uma dinâmica neste processo. Dito isto, não há dúvida, pelo menos para mim, como pessoa que se interessa por estas coisas, que o tema da despolarização racial e da criação de uma nova polarização em torno da educação. Há um livro que saiu no mês passado do Matt Grossman que se chama Polarized, e do Dan Hopkins, Polarized by Degrees. O Degrees, By Degrees? É um tema muito interessante e que anuncia a possibilidade, por confirmar, de uma certa recomposição dos eleitorados destes partidos. Mas a ver. A questão para mim é isso, é que as tendências e a maneira como os analistas e as sondagens estão a assumir que elas vão acontecer é que, sim senhora, a despolarização racial vai ser loucamente favorável a Donald Trump, mas a polarização em termos de educação não vai acontecer afinal, e afinal reverte tudo para 2012 e portanto... E a despolarização racial é tal que os números do Donald Trump, nessa sondagem de que falaste, dos números do Donald Trump com afro-americanos, estão aos níveis dos números do Nixon em 1960, quando os afro-americanos ainda se dividiam entre democratas e republicanos de forma mais ou menos igual. Portanto, eu diria para abraçarmos a incerteza e tentar não ter respostas definitivas e narrativas absolutas, porque o que torna esta eleição, e o nosso tema de hoje é sobre isto, portanto ainda bem que já estamos a falar sobre isto, o que torna esta eleição impossível de prever é acima de tudo o colégio eleitoral. E não é esta, são quase todas nos últimos anos. Eu estive a ver, e na eleição de 2020, de 2016 e de 2004, se menos de 100 mil pessoas tivessem mudado de direção de voto em 3 estados, todas as eleições teriam sido ganhas por outro candidato. E eu, apesar de saber isto sobre 2016 e 2020, não sabia isto sobre 2004, porque em 2004 fala-se sempre do facto do Ohio poder ter, se tivesse sido ganho por John Kerry tinha ganho. Mas há uma diferença menor em 3 estados mais pequenos, no Nevada, no Novo México e agora esqueci-me do terceiro, mas há uma diferença menor que são só 40 mil votos que, se ele tivesse tido noutra direção, tinha ganho ao George Bush, apesar de perder o voto popular. E isto é porque há um sistema do colégio eleitoral que vai ser o nosso tema de hoje, Pedro. Vamos falar sobre isto. Era sobre isto que queríamos conversar hoje o resto do podcast com a Raquel. Eu vou dizer só meia dúzia de coisas. Eu pressuponho que a esmagadora maioria das pessoas que está a ouvir isto sabe como é que isto funciona, mas só uns elementos básicos. Portanto, o presidente dos Estados Unidos não é eleito diretamente pelos cidadãos, pelos eleitores, é eleito indiretamente. É eleito por algo que se chama o colégio eleitoral, que tem 538 delegados, que são por sua vez eleitos em cada estado. Cada estado elege um número desses delegados que corresponde ao número de senadores mais o número de representantes, ou seja, de deputados. Isto dá 535, os 538 vêm de Washington, do Distrito de Colômbia. Em quase todos os estados a regra é que o candidato que tem mais votos elege todos os delegados. Há 2 exceções, no Nebraska e no Maine. Já falámos aqui um bocadinho. Já falámos da outra vez, 2 para quem tenha mais votos e depois 1 por cada círculo. E no fundo o tema de hoje é, Raquel, esta maneira de eleger presidentes é completamente disfuncional ou isto faz algum sentido? Em termos de princípio, uma pessoa, um voto e sobretudo a ideia de ganha quem tem mais votos é sem dúvida um princípio salutar e um princípio muito importante. Eu hoje decidi trazer alguns argumentos defendendo o colégio eleitoral. Já estou a sentir aqui algumas punhaladas do João com os olhos, mas vamos a isto. É para isso que cá estamos. Exatamente. Desde que sejam com os olhos. É verdade que, em primeiro lugar, não há nada que seja perfeito em termos de construções e, sobretudo, representatividade e de conseguirmos fazer isto. Os pais fundadores, porque foram mesmo todos pais, não há cá mães fundadoras,
quando pensaram nisto. Só da bandeira. Só da bandeira. Exato. Mas pronto, mas em termos de poder concreto, zero. Mas sem dúvida que quando se começou a pensar em tudo isto e esta arquitetura, esta ideia dos checks and balances, eu recuso-me a dizer e a usar os freios e contrapesos. Acho que lembra-me logo um carro, é uma coisa muito estranha. Nós aqui já batemos o recorde de palavras em inglês e de anglicismo, portanto estás à vontade, é só para acumular agora. É só porque freios e contrapeso é mesmo, para mim, quase contra a natura. Até porque não só sou uma childless cat lady, como não tenho carta de condução e, portanto, tudo isto se junta. Mas quando se pensou no colégio eleitoral, estes Estados Unidos eram muito diferentes do que são hoje. Temos que pensar, desde logo, que não existiam sequer partidos no sentido moderno ou no sentido mais, enfim, mais habitual. E tudo isto acabou por ficar mais ou menos fixado ali em 1831, 1832, com as convenções partidárias, ou seja, o processo de tu conseguires escolher o teu candidato e tudo isso. Portanto, há aqui um início que é de pensar que estes grandes eleitores ou estes delegados do colégio eleitoral estariam quase que afastados da confusão, estariam quase que afastados do burburinho, do ruído. Imagina se eles tivessem pensado que um dia existiriam redes sociais e Twitter, não é? Portanto, afastados de todo este. E depois, por outro lado, também para garantir que as pessoas que olhavam para este tema eram pessoas muito mais atentas, muito mais conhecedoras, muito mais... ou seja, fariam à partida um bom trabalho, um trabalho mais esclarecido nesta escolha, sendo que esta escolha, até numa primeira fase, há aqui uma forma mista, eram os Estados que pensavam, os Estados que pensavam nestas questões, enfim. Portanto, nada disto, como tantas outras coisas nestes Estados Unidos, seja o alargar da função do presidente, o papel do Supremo Tribunal, quer dizer, há aqui muita coisa que foi evoluindo ao longo da história. Hoje em dia, eu acho que há, ou seja, estas ideias não podem ser vistas sem serem pensadas no que é a realidade, e a realidade em 2024. E, portanto, eu aqui trago alguns argumentos e aqui recorri a um argumento de peso, que é o livro da Judith Best, The Case Against Direct Election of the President. É óbvio que um livro escrito em meados dos anos 70, há muitas das coisas que estão aqui escritas que já não fazem sentido. Que foi uma resposta ao momento em que o colégio eleitoral esteve mais perto de acabar. Exatamente, quase. E depois tu começas a ver também, por exemplo, 69, 70, a quantidade de propostas e de ideias que era para fazer isto avançar. Portanto, já houve vários momentos de crise e de pensamento sobre... E a proposta era o extraordinário método de eleição presidencial do México. Que é uma estupidez e que eles queriam também também para os Estados Unidos. Mas também há muita coisa aqui. Primeiro argumento que eu acho que é interessante, nós estamos a falar de um modelo federal e o modelo federal foi pensado como um todo. Se tu vais mexer numa das partes, vais ter implicações sobre as outras. Este é um primeiro argumento. O segundo argumento é que a relação neste modelo federal entre aquilo que é o governo federal e aquilo que são os Estados, com a sua história, com a sua heterogeneidade, ou seja, a eleição do presidente deve ter em conta as escolhas individuais dos eleitores, mas também deve ser uma escolha baseada numa tentativa de alguma igualdade entre os Estados. Posso retorquir? Claro que podes, deixa-me só acabar, porque depois tu vais retorquir com argumentos espetaculares e eu vou-me perder. E em terceiro lugar... a fazer esta mudança no momento atual, a mudança, primeiro eu não vejo como é que ela possa ser feita, e em segundo lugar, essa mudança vai tornar uma realidade, em termos, como aliás o Nuno Garopa falava no último episódio, uma realidade demográfica, ou seja, qualquer mudança neste momento vai ser vista como um ataque do Partido Democrata ao Partido Republicano. E depois, com todos os aspectos de violência, de uma guerra civil, de secessão, eu tenho dúvidas de que isto de facto funcione. Depois, também me preocupa, quer dizer, também me faz pensar que uma das ideias subjacente a este colégio eleitoral, que depois foi mudando, foi alterando, foi se expandindo, os Estados Unidos tornaram-se este país gigante,
é esta relação entre os Estados mais poderosos, os Estados menos poderosos e, sobretudo, entre o que é hoje a realidade das costas e das cidades e a realidade do interior. Ou seja, se nós de facto avançarmos, imaginem, e acaba-se com o colégio eleitoral, vamos deixar de estar, ou seja, um candidato vai deixar de andar a fazer justamente aquilo que tu estavas a dizer há pouco, que é fazer campanha em determinados sítios e em determinados estados que tu à partida não farias. Estou-me a controlar tanto, não tens Eu noção. sei, mas eu já vim com estou assim argumentos a- para a estou assim a discussão e arrebentar. para... Portanto, é um bocadinho de tudo isto e eu penso que há aqui estes elementos de heterogeneidade. O meu ponto é, não vamos nós reforçar aquilo que já é um presidencialismo super presidencialista, que é o caso dos Estados Unidos, ou como a Judith Best lhe chama, o poder da arrogância. E em segundo lugar, se uma mudança do colégio eleitoral neste momento não fará ainda mais, não dará menos voz àqueles que se queixam de justamente não ter voz. Ahá, esta é super. Bora. Boa, Então, Vesta. aqui o João está em pulgas. Eu vou só amortecer aqui um bocadinho a coisa com dados. Só queria dizer dados da opinião pública, que é a matéria que eu domino mais. O último estudo que eu conheço da opinião dos americanos sobre isto mostra que 63% preferiam que o vencedor das eleições fosse o candidato mais votado. Uhum. E apenas 35% defendem a manutenção do colégio eleitoral. É um estudo da Pew que tem A alguns Pew meses. Research Center. E depois, obviamente, Parecem os dados de popularidade do Elon Musk. e aqui indo um bocadinho ou comentando algo que a Raquel disse, obviamente que há diferenças entre os partidos nestas opiniões. 80% dos democratas querem o voto popular, portanto querem eleger o presidente diretamente, Claro. e 53% dos republicanos querem colégio eleitoral, mas 46% preferiam o voto popular. Portanto, apesar de tudo, há uma assimetria. Não é completamente simétrica esta defesa ou esta oposição do colégio eleitoral. E, curiosamente, também, a proporção de republicanos que quer uma coisa ou outra é muito volátil. Era 46% em 2000, subiu para 54% em 2012 e depois em 2016, compreensivelmente, desceu para 27%. Portanto, isto para dizer duas coisas. Que as posições sobre isto, nós podemos ter uma discussão ultra racional e abstrata sobre isto, mas as discussões dos americanos, especialmente sobre isto, são muito determinadas por aquilo que elas esperam ser as consequências de uma coisa ou de outra, não é? Claro. Mas ao mesmo tempo dizer que mesmo assim não é completamente simétrico. Há muitos republicanos que sentem, mesmo assim, 46%, que preferiam o voto popular. Portanto, esta assimetria também é interessante. E eu acho que havia um cenário nestas eleições, se Joe Biden tivesse sido nomeado, em que os democratas podiam ter perdido o voto popular e ganho a eleição. Porque as pessoas nos estados decisivos, já mostraram nas intercalares de 2022 e 2018, estão muito conscientes da sua importância e se calhar já não desertariam tanto o Partido Democrata para alternativas de terceiros partidos como fizeram em 2016 com Hillary Clinton. Mas as pessoas de Nova Iorque e da Califórnia, se calhar desmotivadas, tinham mais autorização para votar no Partido Verde e o Partido Verde ter 5, 10%. E mesmo assim, esta otimização eleitoral, para mim, seria um paralelo entre o Joe Biden e o Hubert Humphrey, que teve um resultado de voto popular terrível em 68, mas esteve muito perto de ganhar ao Richard Nixon, porque era muito localizado nos estados decisivos. O que é que eu argumentaria aqui contra os argumentos da Raquel? Mas note-se que eu, em princípio, concordo com. Mas Sim, acho sim, que é sim. bom introduzir Não. temas para debater. E acho bom debatermos, acho só para deixarmos aqui claro, primeiro uma exposição tua e depois agora Não. sente-te à vontade para me interromper. Mas o que eu diria é, os estados decisivos são cada vez mais estados grandes, ou pelo menos estados médios. A maioria dos estados decisivos estão no top 10 dos mais populosos dos Estados Unidos, porque a ideia é que onde é que estão os estados onde vale a pena investir, mas onde há um número suficiente de grandes eleitores, onde há peso suficiente para isto mudar a direção da eleição. Posso uma nota só sobre isto? Força. Há um cientista político americano chamado Bernard Groffman que tem um paper em que mostra que, falando um bocadinho da ideia de que o colégio eleitoral ajuda os estados mais pequenos, e é verdade que de um ponto de vista estritamente matemático, ou mecânico, o facto de haver ali os dois senadores a contar beneficia os estados mais pequenos, mas a verdade
é que, por exemplo, quando olhamos para o grau de atenção que as campanhas dão a cada Estado, ele tem um paper em que mostra que isso é o resultado do produto entre a competitividade do Estado e a sua dimensão. Claro. Ou seja, o que interessa não é ser pequeno ou grande, ou não é apenas ser decisivo, é até que ponto é que o Estado pode ser pivotal. Isso. E ser pivotal depende também da sua dimensão. E Claro. nós olhamos agora para os Estados que são swing states, e não só para os Estados que estão a recolher o maior número de anúncios, de presenças, são esses Estados pivotais. São ao mesmo tempo indeterminados, indecisos nas sondagens, mas também grandes. A questão é essa, os Estados decisivos são os Estados que estão 50-50 perante qualquer questão política que se coloque. Mas há Estados que se calhar podiam estar mais 50-50, como vou dar exemplos como o Alasca, ou o New Hampshire, ou o Maine, mas que não têm atenção porque só valem 3 votos no colégio eleitoral. O único Estado que tem alguma, apesar de pequenino neste momento, é o Nevada. E mesmo assim já não é assim tão pequenino como já foi, mas é possivelmente o único que tem menos de 10 votos do colégio eleitoral. Depois há o Wisconsin, mas se nós formos ver onde é que as campanhas vão fazer campanha, nesses estados, não é junto dos eleitores rurais. Às vezes é, mas maioritariamente é nas grandes cidades desses estados decisivos. Em Charlotte, na Carolina do Norte, na Pensilvânia vão a Filadélfia e Pittsburgh. Normalmente o eleitor rural continua um bocadinho esquecido, e isto ainda era mais verdade quando a Flórida era considerada um estado decisivo. Agora já não é, mas a Flórida, como terceiro maior estado, também. Portanto, o colégio eleitoral não é propriamente um garante da representatividade da ruralidade, é um garante da representatividade do eleitor indeciso. E eu acho que isso para os sistemas políticos... Num estado grande. Isso para os sistemas políticos é questionável, porque, por exemplo, numa situação de polarização destas, um eleitor indeciso já não é comum, e depois é um bicho mesmo estranho. Quem é que está indeciso ainda sobre Donald Trump no ano da graça de 2024? Como é que eu o encontro? Que raio de opiniões é que esta pessoa tem, não é? Eu quero fazer a minha eleição focada na identidade desta pessoa que ainda está indecisa sobre uma personagem como Donald Trump em 2024, ou preferia fazer uma eleição focada na mobilização do eleitorado pelo território dos 50 estados? Eu acho que isso é um argumento importante. Outro, e a Raquel estava a falar da fundação. Não quer dizer que o voto popular resolvesse o problema de negligenciar o eleitor rural. Sim. Aliás, esse problema dificilmente eu iria também resolver. acho que... Desculpa só interromper, João, esse também é um problema que não é só dos Estados Unidos. Não, é um problema nosso. Olha Portugal. É um problema nosso. Não é? Quer dizer, Sim. tu vais fazer campanha para o Alentejo? Claro. Ou preferes fazer campanha nas grandes cidades ou nas zonas onde tens mais eleitores Mas e mais capacidade? eu acho que a grande garantia para isso é o Senado. O Senado é que tem uma sobre-representação. O Senado é decisivo para a governação dos Estados Unidos e tem uma sobre-representação do eleitorado rural absurda, nem é mais ou menos. Eu sou o eleitorado mais protegido por affirmative action dos Estados Unidos. Não acho nada absurdo, acho mesmo justa, devo dizer. Eu vou pegar por aí, porque olhando para a história do colégio eleitoral e porque é que ele é como é, uma das razões, como a Raquel disse, é que não havia partidos e, portanto, havia a ideia de que o colégio eleitoral raramente decidiria eleições sequer. Porque, normalmente, ninguém chegaria à maioria do colégio eleitoral e as eleições seriam decididas na Câmara dos Representantes, coisa que aconteceu no início da democracia americana, em 1824, quando John Quincy Adams foi eleito presidente, mas que não aconteceu muitas vezes desde aí. Mas essa questão era importante, a ideia de que o colégio eleitoral era uma coisa de último recurso para quando... porque o que era representativo das pessoas era a Câmara dos Representantes e isso é que eles... Aliás, até houve um compromisso, não é? Havia na altura quem defendesse a ideia da eleição direta, que na altura era uma ideia completamente revolucionária, quer dizer, não havia nenhum chefe de governo de país nenhum no mundo na altura que fosse eleito diretamente, e houve quem defendesse, era o plano da Virgínia, a eleição pelo Congresso. E depois houve este compromisso que, aliás, quem defendia a eleição pelo Congresso ficou sossegado porque achou que isso ia acontecer sempre. Claro. E também porque na altura a questão dos transportes e a forma como é que tu chegavas era totalmente diferente, ou seja, como é que garantias que todas estas pessoas conseguiriam ir votar? Esse também é um ponto. E isso leva-nos a porque é que este compromisso existiu, falar do compromisso dos 3/5, a maneira como os Estados do Sul exigiram que a eleição não fosse direta porque sentiam que estavam subrepresentados populacionalmente, porque a maioria da sua população, uma minoria muito grande, eram escravos, e portanto contá-los como 3/5 de uma pessoa para a contagem de lugares no Congresso e depois para a contagem de votos do colégio eleitoral era uma maneira de os proteger disso. Esse compromisso é importante.
Outra coisa em que eu pegaria é como é que se resolveu a partir daí, ou as forças mais progressistas e anti-escravatura tentaram resolver a partir daí. E por isso é que a minha razão principal para ser contra este sistema é porque eu acho que a maneira de o tentar resolver acaba por só criar distorções eleitorais diferentes. A resposta dos republicanos progressistas e anti-escravatura à preponderância dos Estados do Sul com esta injustiça foi: bem, vamos fazer aqui uma data de Estados pequeninos, mas cada um vai ter 2 senadores e vão ser os 2 republicanos e progressistas e vão representar os 2 as nossas ideias aqui em Washington e depois vão ajudar à nossa soma de colégio eleitoral. E assim há 2 Dakotas e o Wyoming e o Montana e o Idaho, uma série de estados que populacionalmente se calhar não valiam mas que foram criados pelos republicanos progressistas para subverter este controle dos conservadores pelo colégio eleitoral, e agora são os estados que os conservadores, que os progressistas acusam de serem bastiões conservadores. Mas, Raquel, eu queria... Tu não falaste disto e se calhar é o argumento mais pedestre contra o colégio eleitoral, mas eu vou dizê-lo na mesma porque, apesar de pedestre, parece-me relevante. Que é esta ideia de ser possível alguém ganhar as eleições sendo derrotado no voto. Não é? E quando o termo que se usa sempre é inversão, não é? Portanto, e nós vimos isto acontecer. A resposta que os defensores do colégio eleitoral dizem sempre: bem, mas isto é raro. Aconteceu só 5 vezes. Pois, mas 5 vezes são muitas vezes, especialmente por ter acontecido 2 vezes em anos mais recentes e tendo em conta o caráter um bocado dramático que isso pode ter do ponto de vista da aceitação do próprio resultado eleitoral. Portanto, apesar de ser o argumento que se usa mais vezes e de poder ser um argumento até pouco técnico, pouco complexo, a mim parece-me um argumento importante. Isto não te faz... Não achas que é um problema o colégio eleitoral consentir estas situações? Considero, é obviamente um problema, e é um problema... Tu começaste por fazer uma defesa do voto da maioria, da regra da maioria, pronto. Sim, fiz. O meu ponto aqui não é tanto... Esse exemplo é obviamente o empírico, é isto, e é consistente, ou seja, nós temos visto dessas 5 vezes, nas últimas vezes, ou seja, há aqui também uma tendência. O meu argumento não é tanto em termos de princípio, é sobretudo um argumento mais prático, é este, que em 2024 aquilo que existe dentro dos Estados Unidos, o nível de polarização, a capacidade de violência, a forma como, sobretudo, o Partido Republicano à volta de Trump está organizado, a mim o que me preocupa, ou seja, mudar esta regra tem consequências e pode ter impactos. E eu não tenho a certeza de que neste momento essa preocupação, que é evidentemente relevante, que fique bem claro neste podcast, mas também mas tem custos e pode ter impactos. Mas não achas que essa polarização já subverteu o funcionamento do colégio eleitoral? Porque eu ia falar disso também. A ideia original do colégio eleitoral é que os eleitores sejam pessoas fortes politicamente que possam ir além da vontade popular, se quisermos, e fazer grandes considerações sobre o que é o ambiente dos tempos e votar de forma livre num candidato a presidente. A maioria dos Estados, por causa da polarização dos últimos 50 anos, proibiu isso. E se tu não fores votar no partido pelo qual foste eleito para votar, és muitas vezes excluída da lista e substituída por alguém disposto a fazer isso. Em alguns estados tens mesmo uma... Há penalizações, há multas. E, portanto, essa ideia de o colégio eleitoral como o garante da federação, como uma espécie de bússola moral da federação... Aí, eu não disse bússola moral, João. Se não foste tu, é uma ideia. Não, mas já te estás a esticar. Eu não estou... Repara, o meu argumento é prático, não é um argumento... moral. Mas essa ideia que protege a federação e a sua integridade, esta eleição ser feita assim não está desvirtuada por esta obrigação dos eleitores estarem presos ao candidato porque foram eleitos? Eu não partilho da ideia de tudo aquilo que foi pensado na origem dos Estados Unidos era bestial. Aliás, sendo mulher, nem pensar, não é? Isso foi um argumento quando o colégio eleitoral estava a ser mudado no fim dos anos 60, as pessoas disseram isso. Da mesma forma que nós podemos ter esta discussão que estamos a ter com o colégio eleitoral com o atual Supremo Tribunal. Claro. Esse, aliás, não sei se vocês têm pensado um episódio sobre isso, mas eu acho isso absolutamente fundamental. Porque mais uma vez,
algo que começou de uma maneira, que se expandiu ao longo do tempo, que foi ganhando força, que foi fundamental em alguns momentos-chave do século XX, em termos de igualdade de direitos, a questão da segregação e por aí fora, só para falar desse ponto, e que hoje em dia tens um conjunto de argumentos práticos para se querer alterar o número dos juízes do Supremo Tribunal, porque consideras que aquilo está absolutamente desvirtuado, porque há o 6-3, ou enfim, depois podemos discutir se é mesmo 6-3 ou não, mas, ou seja, eu não partilho da ideia, ao contrário, aliás, de muitos adeptos do Trump, que a Constituição feita ali, aquilo é tipo... Palavra do senhor. Não, porque, pronto, outra provocação, lá estamos nisto. Mas acho que é, ou seja, há aspectos bons... Eles tratam-na como se fosse... Sim, QB, exato, pronto. Mas não é fixa. E há muita coisa que foi evoluindo e as sociedades também evoluíram. Mas curiosamente havia regras fixas que foram desvirtuadas. Por exemplo, as do Supremo Tribunal, a ideia é que cada juiz representa um District Court. E havia, de facto, 9, passaram a haver 11... e não se aumentou o Supremo Tribunal para 11, depois passaram a haver 14 e não se aumentou para 14. Da mesma maneira que, por exemplo, se calhar seria mais representativo se a Câmara dos Representantes tivesse uma atualização de número de membros. O Colégio Eleitoral se calhar seria mais representativo do voto popular, mas o Colégio Mas isso também te implicaria fazer um censo de quantos em quantos anos? De 10 em 10 anos, como é feito, não é? Mas... Sim, mas mais do que 10 em 10? Não, é só que desde os censos de 1911 que o tamanho da Câmara dos Representantes não é atualizado. Foi sempre aumentado até ao início do século XX. Bem, Mas eu repara, sobre por o exemplo, Supremo Tribunal só queria dizer que historicamente há sempre aqueles que acusam o Supremo Tribunal de ser demasiado ativista e de Interventivo. ter demasiado, Sim. são os que estão na minoria. Isso é sempre assim, não é? E portanto eu percebo e até posso, como cidadão Pedro Magalhães, simpatizar com ou antipatizar com este Supremo Tribunal, mas de facto há muita coisa para O discutir sobre o argumento de Supremo morreres Tribunal. no cargo, os limites de mandatos que Sim. levem a que as pessoas não fiquem lá à espera a ver se morrem, se não morrem, se o presidente é do partido delas, eu acho que isso era uma reforma sensata. Sim, mas a ideia de que o Mas- Supremo mas Tribunal tocas- deve estar os membros do Supremo Tribunal devem poder votar de acordo com as suas preferências, completamente livre de quaisquer pressões, é uma ideia que que vale a muito pena, importante. quer dizer, somente num país onde há juízes que vão para o Tribunal Constitucional com 30 anos e depois saem de lá e vão ser secretários de Estado e ministros, quer dizer, eu acho que vale a pena pensar nisso, não é? Também, só para ir voltar Mas aqui à isso questão. é outro podcast. Não, outra não, emissão. mas é outra instituição dentro destes checks and balances que hoje em dia é muito questionada. Eu acho que não Mas é a ideia questionada original pelos melhores... eu estava só a dizer, se formos ao originalismo, a ideia original dos fundadores era cada representante representar para aí 30 mil pessoas. É o conceito deles. Sim, mas eu acho que há limites ao originalismo, não é? Que é uma coisa que acontece em Portugal, por exemplo. Assim, Cada por exemplo, deputado corresponde a mais ou menos os senadores 30 só mil passaram pessoas. a ser eleitos de forma direta em 1913. É verdade. E isso foi uma boa alteração. Eu pessoalmente Será? gosto mais do outro aditamento de 1919 que deu o direito de voto às mulheres. Mas, Falámos aqui há 2 programas mas atrás. ou seja, há aqui um equilíbrio. O meu ponto, Claro. que eu já sabia que isto não ia ser fácil, mas o meu ponto é temos que ter algum cuidado quando pensamos e mexer em algo que é tão estrutural dentro desta democracia liberal e, sobretudo, eu acho que talvez o argumento mais é esta ideia de que isto é mesmo uma federação e não é uma federação, ou seja, e nesta federação tu tens as pessoas, os eleitores e tens os Estados. Tu já fizeste a defesa, ou não, no teu caso, de que nos senadores a coisa já está resolvida e já está encaixada. Mas tendo em conta a história de violência dentro dos Estados Unidos, aquela guerra civil do século XIX que foi absolutamente brutal. E ela não foi uma guerra à volta da escravatura. A escravatura vem a Aí seguir. discordamos. Então podemos discordar à vontade. Foi à volta de 2 projetos diferentes daquilo que deveria ser a União. E para um dos lados, a escravatura era fundamental. Lincoln, que como tu sabes, eu amo de coração, no início estava disposto a algum compromisso nessa matéria. Sim. Depois é que percebeu que aquilo era não só the right thing to do, como também era fundamental em termos da própria guerra e do próprio modo de vida do dito Sul. Verdade do lado dele, do lado de quem faz a sessão, o medo era que ele fizesse isso. E, portanto, o grande Sim. motivador, tanto que
os 7 estados que fazem secessão, 6 deles são os estados com mais escravos de todos. Mais escravos de todos, mas a ideia de que a guerra civil foi feita à volta da escravatura não é verdade neste sentido, ou seja, só se torna um tema, o Norte estava disposto a esse compromisso. Depois mudou, e bem, e aí Abraham Lincoln, que eu, repito, amo de coração, aliás, trouxe a minha sacola, É verdade, trouxeste uma sacola. a Divided House, aquela sua célebre frase. E portanto, que é um exemplo, olha, é um exemplo de um líder que foi eleito com 40%. talvez Foi o líder com a coligação de colégio eleitoral mais eficiente sempre, na medida em que não concorreu em metade dos estados, limpou todos aqueles em que concorreu. 39,78%, exatamente, 39,78%. E o outro lado, um tipo que foi reeleito, como se diz em inglês, com uma landslide, um tal de Nixon em 72. Portanto, esta coisa também do muito e pouco, eu não sei. Mas queria voltar à discussão sobre o colégio eleitoral. Quer dizer, não saímos, mas queria abordar outro assunto que é uma das propostas em cima da mesa tem a ver com a desproporcionalidade que isto causa na composição do colégio eleitoral, porque na verdade, como já vimos, só há 2 estados em que, ou melhor, a maioria dos estados, a esmagadora maioria dos estados, o candidato mais votado leva todos os membros do colégio eleitoral. E uma das propostas é generalizar o sistema do Nebraska e do Maine, fazer com que, apesar de tudo, pudesse haver membros do colégio eleitoral eleitos por um estado que fossem de partidos diferentes, nomeadamente eleitos em cada círculo eleitoral. O que é que vocês acham disto? Pois. Avança, João, que é agora para eu depois poder criticar. Eu acho que essa proposta vai diretamente cair num dos outros principais cancros da democracia americana, que é a definição de linhas para a Câmara dos Representantes, de linhas territoriais, o chamado gerrymandering. E que, portanto, é possível, eu dar um exemplo extremo de gerrymandering, no Wisconsin, durante algum tempo, o Wisconsin foi ali um regime um bocado híbrido, um bocadinho como a Hungria durante alguns anos da última década. O Partido Democrata podia ganhar uma eleição para a Câmara dos Representantes do Wisconsin com praticamente 60% dos votos e ficar com uma minoria de 1/3 dos representantes, pela maneira como os mapas estavam desenhados, de forma a concentrar todos os eleitores democratas em poucos distritos democratas completamente seguros e dividir os republicanos da forma mais eficiente possível. Fazer com que ganhassem os republicanos. Exato, fazendo com que ganhassem os republicanos em todos os outros, com uma maioria à prova de veto. E, portanto, podias perder a mansão de governador e mesmo assim ter essa dificuldade. Isso já foi corrigido, mas veio ali questionável se o Wisconsin era uma democracia durante um bocadinho. E isto acontece a nível de delimitação federal dos distritos, acontece no Ohio, acontece no Texas. Iria fazer com que a composição do colégio eleitoral fosse muito influenciada pelos enviesamentos, vamos dizer assim, que de 10 em 10 anos são introduzidos no desenho dos círculos. Sim, que têm sido mais combatidos pelo Partido Democrata do que pelo Partido Republicano, sendo que no Partido Democrata há o grande diferendo entre quem, como na Califórnia, quer fazer distritos justos feitos por comissões independentes, e quem, como no Illinois ou no Maryland, diz se eles jogam sujo, eu também jogo, também vou fazer igual. Não sei dizer quem é que está certo, mas diria que um sistema mais sensato seria a eleição dos grandes eleitores por método proporcional à votação, porque aí não é esse perigo. Mais uma pergunta pedestre minha. Primeiro, isto não vai acontecer, não é? Portanto, o colégio eleitoral, isto não vai mudar, todos nós temos a noção disso, de como é... eu acho que há uma possibilidade de mudar. Difícil. Nós já falámos disso. Então já vamos a isso. Mas todos estes problemas, estas dúvidas, estas dificuldades não se resolviam com uma eleição, o voto popular, eventualmente uma segunda volta para... Isto não ficava tudo resolvido. A segunda volta era boa. O problema da proposta dos fins dos anos 60 é que não propunha a segunda volta. Exato, era como no México, chegando aos 40%, um candidato era eleito, e isso criava exatamente os mesmos problemas do colégio eleitoral, não é? Se um dos lados estivesse mais dividido que outro. Em abstrato, Raquel, não te parece uma solução? Não te pareceria isto não vai acontecer? Eu acho que qualquer segunda volta é sempre boa, em termos de definição e em termos de ajudar a que as campanhas, os temas fiquem de facto melhor resolvidos, ou pelo menos tentativamente mais esclarecidos. Nesse sentido, contrariamente ao meu papel aqui, nada a opor. Aliás, devo dizer que vou concordar com João Maria Jonet
na história do gerrymandering, que eu acho que é de facto, se tivesse que pensar em algo que efetivamente eu penso que faria a diferença em termos de qualidade e em termos daquilo que é representatividade mais no sentido melhor do termo, essa para mim até seria mais uma tarefa em termos de primeiro do que pensar na reforma do colégio eleitoral. Claro. Pronto, estás a ver? Estamos de acordo. Agora acabamos em consenso. Só para fechar com a ideia de como é que isto pode mudar e realisticamente pode mudar. Existe uma iniciativa chamada o Pacto Interestados para o Voto Popular, que já foi aprovada em estados que representam 209 votos do colégio eleitoral. Está em processo de avaliação em estados que representam 50, sem grandes perspectivas de passar na Carolina do Norte, mas com algumas na Virgínia, no Michigan e no Nevada. O Nevada neste momento tem um governador republicano, mas é mais difícil. Mas, por exemplo, ainda não foi pensado na Pensilvânia, que tem uma maioria republicana na Câmara dos Representantes Estadual, ou no Arizona, em que isso pode mudar nesta eleição. Mas não disseste o que é. Eu ia lá agora. Não é? Sim. A ideia do pacto é se uns estados a representar a maioria dos votos no colégio eleitoral assinarem um pacto a dizer nós damos os nossos votos do colégio eleitoral ao vencedor do voto popular nacional, o colégio eleitoral efetivamente acaba. E isso ou seja, se isto passar, e não está muito longe de passar, tem um caminho difícil, mas muito mais fácil do que uma reforma constitucional, que exige 2/3 dos Estados a aprovar e 2/3 do Congresso. O voto popular pode efetivamente tornar-se o sistema de eleição do Presidente dos Estados Unidos por esta via, que pode ser desafiada nos tribunais, obviamente, mas... Olha, era o que eu te ia dizer agora, good luck with that. Mas os Estados são soberanos na definição de alocação dos seus eleitores, porque são soberanos no seu método de eleição para Presidente, portanto... Mas em termos de litigância, isso dá pano para mangas. Íamos ver como é que o Supremo Tribunal ia lidar com a sua chegávamos a este doutrina ponto. de devolver o poder aos Estados. Exatamente, sua doutrina seletiva. Muito bem, vamos terminar com o quiz. Meu Deus. Isto passa tão depressa, tem tanta coisa para falar, mas vamos ao quiz. Então o quiz tem 3 perguntas. Quantas propostas de revisão constitucional foram introduzidas para abolir ou reformar o colégio eleitoral desde 1789? O que é que estás a considerar como uma proposta? Já para... Tudo o que entre no Congresso. Tudo o que entra no Congresso. Sem ir a votos, sem... E ainda votos, nos casos, outros casos não, tudo. Não há nem uma pista, Pedro. Não, pistas não vale. Tens que dizer um número ao calhas. Eu vou dizer 7. 7? Eu vou dizer um número que a mim me diz muito, 38. São 772. Segundo o Congressional Research Office. Que é excelente, aliás. Que é uma ferramenta de trabalho excelente. Eu estava entre 7 e 266 e nenhuma estava perto. A mais recente é do ano passado. Portanto, é de longe o assunto. Então, neste caso, ganho eu por aproximação, não é? Exatamente. Claro. Pronto, usando uma outra No métrica preço mais certo não valia, futebolística. mas é tão longe que não valia no preço certo, mas força. Aqui vale. Agora temos uma para o Janeiro. Sem contar com as eleições de George Washington, quando é que ocorreu a maior margem de vitória de sempre no colégio eleitoral? Nixon, 72. Espera. Não. É o James Monroe. Em 1820 há um eleitor que não vota nele porque diz este senhor não pode ter o mesmo resultado que o George Washington. Peço imensa desculpa. Mas para ganhar tens que saber de que estado era esse eleitor. Ai. Era da Nova Inglaterra. Está certo? Era do... Vou dizer pelo espírito, vou dizer New Hampshire, apesar de me cheirar a Vermont. Bem, isto é completamente. Foi a melhor resposta de sempre. New Hampshire. É Está espetacular. tudo certo. Live free or die, não é? Muito bem. Mas esse argumento é muito engraçado porque, por exemplo, há dois grandes imperadores chineses da última dinastia Qing, o Kangxi, e depois há o neto dele que é o Qianlong. Foram-se os dois maiores, assim, pronto. E o Qianlong
abdica do poder um ano antes do fim do. Um ano antes, qual é a razão? Para Para não não ter ultrapassar o reinado do seu avô. Isto é importante dizer que este é um momento nos Estados Unidos que se chama Era of Good Feelings, Claro, em que claro. não havia oposição partidária e estava tudo dentro do mesmo partido. Isto, em aliás, paz foi e amor e já cumbaya. no fim do Partido Federalista. portanto. Isso. Partido Democrata Republicano. Não, esta ganhas de forma espetacular e foi- até merecia mais. Olha, Foi brutal. merecia Valeu ser 1000 pontos. valorizada na lógica do colégio eleitoral. Muito bem. Espero que E não. agora a terceira pergunta, talvez a que cuja resposta tem implicações maiores nesta eleição. Em funcionamento, quantas casas do Benfica há nos Estados Unidos? Oh Pedro, não acredito! Ainda pá, não Bem, sabes bem. esta. Casas do Sporting não há nenhuma, certo? Eu acho que há duas. Nem fui ver. Bem, fui ver. Tenho quase certeza que há duas, mas. Pai, umas 5. E tu? eu Não vou- vais ver ao telefone, ao Não, vou caramelo. ver quantas do Sporting é que há para ver se tenho razão. Eu Anda digo que há duas do Sporting. batuteiro! Tem mesmo tem Fraude! ganhado de alguma maneira. Fraude! Eu vou dizer do Sporting, eu não quero saber desses clubes. Há 2 núcleos do Sporting nos Estados Unidos. Núcleos, não são casas, pá. Sim, não- Isso- casas não há, o Sporting não usa casas, não é? É como o PSD tem sempre os nomes diferentes do PS. Então tu dizes 5? Sim. São 6. É. Foi quase. 2 em Massachusetts, 2 no Connecticut, uma em Rhode Island e uma em San José, na Califórnia. San José, faltava-me essa. ó Afinal há Pedro. 3 do Sporting, Olhem, desculpa. há 3 núcleos, não são Núcleos do casas, pá. Sporting. Isso é outra conversa. Na Califórnia, Sim, isso é como discutir as eleições no México em ou nos Estados Hartford, Unidos. no lamento. Connecticut e em Chicopee, no Massachusetts também. Chicopino, ok. não Em convence. Hartford também há uma do Benfica. Já viste? Olhem, mas eu como, enfim, também trouxe um quiz. E portanto, como é que se chamou o primeiro Isto não vale para todos os faithless convidados. elector? É só porque... Ou seja, aqueles eleitores que dizem mas afinal não, e trocam. Como é que se chamou o primeiro, o gajinho que inaugurou a tendência? Não o terá primeiro. sido este? Que nós falamos agora, não é o Em do Monroe? 1920. Não, deve ter havido antes, mas eu não sei. Quase certeza que houve. Não, no de Adams Jefferson não houve de certeza absoluta, não é? Digo eu. Está aí em que eleição é que foi? 1796. Houve um faithless elector em Houve um relação a George... faithless. não, em relação a John Adams. Posso? Eu respondo, eu mato já a conversa. Isto é só para eu me vingar, porque eu já sabia que ia perder o quiz. Não, perdeste. ganhaste. Não. Depende, ganhaste na primeira e aquela ganhaste na aquela segunda. resposta do João é Na que foi terceira, na espetacular. terceira. Samuel Miles, a Federalist elector, voted for Jefferson, thereby provoking the now famous retort. Do I choose Samuel Miles to determine for me whether John Adams or Thomas Jefferson shall be president? No, I choose him to act, not to think. Isto é a minha amiga Judith Best. Sim. Agora vou-te apanhar com uma pergunta de quiz minha. Não. Acabou aqui, acabou em grande Não. e em Vou-te maravilhosa apanhar com uma saída. pergunta de quiz minha, só para acabarmos o podcast. Qual é que é o único faithless elector que votou num terceiro partido? E num terceiro partido num candidato que se estava a candidatar? Tu agora saías com elegância e não te punhas agora a jeito. Pois. Sabes? Não. Foi o candidato do Partido Libertário em 1972 e é o único voto de colégio eleitoral na história num homossexual. Espera, também Só para introduzir fica esta. esta. E bem, E pronto. E isto foi o burro e o elefante. Voltamos para a ou semana. neste caso, a burra e o elefante. Isso é um comentário em A relação ao burra e meu peso. elefanta. É isso. Não, é burra e elefanta. Também podia ser. Pronto. Tínhamos muito mais para dizer, mas já não há tempo e já nos esticamos imenso com o tempo. Mas as pessoas vão gostar, foi quiz, foi divertido. Obrigado, Raquel, por teres vindo. Fazer de advogada do diabo. Espero que tenhas gostado. E obrigado ao Expresso e à Flado pelo apoio. Pedro, nós vemos-nos para a semana para discutir mais peripécias do burro e do elefante com quem? Sim, antes de mais, obrigado, Raquel, por teres vindo. E vamos falar com a Susana Salgado. Vamos falar sobre comunicação social, campanhas Boa. Boa. e fake news. Ótimo. Vais ouvir? Vou, claro. O Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com sonoplastia de João Martins, vídeo de Carlos Paes, capa de Inês Brezinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Obrigado.